Boa noite. No vídeo de hoje eu farei uma crítica a uma postura extremamente lamentável e lamentavelmente onipresente da esquerda, de passar pano para coisas erradas, muito erradas e até atrocidades que acontecem no nosso campo, né? O que me motivou a fazer esse vídeo foi um debate que aconteceu ontem entre o Jones Manoel e um vereador bolsonarista lá de Pernambuco, Eduardo alguma coisa. Bom, antes da minha crítica, é evidente que o Jones é uma pessoa infinitamente superior intelectualmente ao seu adversário, né, muito mais preparado, enfim, isso nem entra em questão, né? Mas num certo momento, esse sujeito perguntou a ele o que ele achava do fato do Hamas ter estuprado, ao que tudo indica, né? Estuprado mulheres e crianças, bebês, cometido diversos abusos durante o atentado do 7 de outubro de 2023. Né? E a resposta do Jones, ele se recusou a responder diretamente, né? Ele fez todo um detour, né? E falou o óbvio, e ele está correto nisso, que o Estado de Israel é genocida, que Netanyahu é um verme, que eles têm, eles tratam os palestinos como, enfim, uma sub-raça, né? E que a própria presença e a força que o Hamas tem se deve a políticas do próprio Netanyahu, do próprio governo de Israel. Né? Então, nisso tudo ele está corretíssimo. Né? Mas é sintomático o fato de ele, ao ter sido perguntado isso diretamente, né, o que você acha do estupro, dos abusos que se cometeram no atentado, ele ter primeiro passado, acho que 2 minutos, talvez mais, falando, né, denunciando o Estado de Israel, para depois dizer, né, quando pressionado, eu defendo sim qualquer forma de resistência do povo palestino, não sou sommelier de resistência, foi essa a expressão que ele usou. Muito bem. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Né? Então, efetivamente, está se defendendo, né, que mulheres, crianças, enfim, possam ser abusadas, estupradas, como uma forma de resistência, como luta política. Isto é aceitável se vier de organizações supostamente de esquerda. É isso, efetivamente, que Jones estava defendendo. Era essa a sua posição. E eu acho muito profundamente triste mesmo, né? Lamentável que isso tenha saído da boca de um sujeito tão qualificado, faz um trabalho tão importante, embora eu tenha críticas, já as fiz em forma de texto, né? Não parto dessa perspectiva marxista, né? Necessariamente, mas eu acho que, de novo, isso me entristece profundamente, o fato de uma pessoa tão qualificada, né? E não só ele, vários outros membros da esquerda, né, se recusarem a fazer essa autocrítica profunda e dolorosa. Dói sim, dói. Né? Não é uma questão de falta de inteligência, nem necessariamente de falta de caráter. É uma questão de uma relutância em olhar para os podres que existem no nosso próprio campo. Eu nem considero o Hamas de esquerda, mas enfim, pegar o Hamas e colocar nesse guarda-chuva de organizações de resistência, né? Se não, eu já falei disso aqui antes, se não se fizer essa crítica
do que existe de errado, de podre, da merda que existe no interior do nosso próprio campo, a sociedade mais justa, emancipada, igualitária pela qual nós lutamos, não vai dar certo. Não vai dar certo. E não contem comigo para esse tipo de projeto. Não contem comigo. Certo? Então, teve esse episódio lamentável de ontem, né, nesse debate, mas também recentemente o Zé Maria, né, que, de novo, pessoa com a qual eu tenho muitas discordâncias, mas cuja trajetória eu admiro, né, mas deu declarações, foi condenado, né? Aliás, eu discordo, não acho que deveria ter sido preso por isso, mas ele falou, né, que o Hamas, né, uma postura ainda mais tola do que a do Jones, né, falou que o Hamas era uma organização, sim, de resistência, né? O Jones me pareceu, pelo menos no debate de ontem, que ele tinha uma postura mais nuançada em relação ao Hamas em si, né? Mas o Zé Maria deu essa declaração alguns anos atrás, né? Enfim, o ponto era o mesmo, no fim das contas, né? De que tudo se justifica, né, quando se está a resistir ao imperialismo, ao Estado de Israel genocida, enfim, insira aqui, né, o vilão, o inimigo, o malvadão de sua preferência, né? Então, eu acho que essa crítica que eu estou fazendo aqui, ela é mais necessária do que nunca neste momento caótico, revolucionário em que nós estamos vivendo, né? Eu acho que existe uma real chance de nós produzirmos transformações radicais na sociedade, de construirmos uma sociedade muito melhor, mais justa do que a que nós temos hoje, né? E por que não chamá-la de comunismo, né? Mas, de novo, não contem comigo para estes movimentos de resistência que, em nome da resistência, podem fazer qualquer coisa. E aqui o marxismo de vocês não dá conta, né? Aqui o São Marx não resolve, né? Então, ou enfim, qualquer outro autor que seja aí idolatrado, venerado pela esquerda, né? Eu acho que isso é uma falha grave, né? Que, na minha visão, só pode ser adequadamente preenchida pela psicanálise, né? Não vou entrar aqui, neste vídeo de hoje não entrarei nessa questão, não vou desenvolver isso aqui a fundo, mas é preciso ter a coragem de romper com essas identificações grupais quando, né, o nosso campo, aqueles que são os do bem na luta contra o mal, fazem merda, né? E é preciso um movimento ainda anterior, né, perguntar-se se os que são oprimidos, né, como objetivamente é o povo palestino, oprimido pelo Estado de Israel, né? E que fique claro, eu abomino o governo israelense. Netanyahu é como diria Mano Brown, um verme que só faz peso na terra, né? E infelizmente a sociedade israelense se fascistizou ao longo do seu governo. Tudo isso é verdade. E eu apoio sim a construção de um Estado palestino, paralelamente ao Estado de Israel. Mas a questão é como,
Ao lado de quem? Com que recursos? Com que recursos materiais e simbólicos? Inspirado em quais ideias essa luta vai se dar? Não é? Então, para mim, se não existir essa condenação simples, pura e simples, de barbaridades, de estupros, de abusos, de violências físicas contra a população civil, se isso não for universalmente condenado, não contem comigo para nada. Nada mais. Nada mais. Certo? E isto é um grande, enorme problema na esquerda. Não basta concordar na visão macroeconômica, né? Enfim, temos que combater os bancos, as grandes empresas e lutar pela classe trabalhadora se passa pano para estupros em massa e violências contra a população civil. Isto não tem nada de revolucionário, nada de emancipatório. Vocês sabem muito bem que o Hamas é um movimento com uma ideologia misógina, homofóbica e fundamentalista. Tá? Então, mais uma vez, aprendamos, tenhamos a coragem de identificar o inimigo. É fácil reconhecer, né? O que não é tão fácil é encontrar quais são as reais formas de resistência ao inimigo. O Hamas não é uma verdadeira forma de resistência. Nunca foi. E eu concordo, mais uma vez, com a análise que o Jones faz, né? De que o próprio governo do Netanyahu, e mesmo antes dele, né? O governo israelense, por diversas vezes, humilhou, né? O Arafat, perseguiu movimentos que eram realmente emancipatórios, que tinham uma orientação até marxista, né, de libertação do povo palestino. Eu concordo 100% com essa análise. Mas falta isso que é sintomático de toda a esquerda, não só de Jones Manuel ou de Zé Maria, é sintomático esta falta de disposição de olhar, essa covardia de olhar para o que é podre, o que não serve, mesmo estando no nosso campo. Então, Hamas não serve. E qualquer outra forma de organização militante que promovesse atrocidades como as que aconteceram no 7 de outubro, por um verdadeiro esquerdista, comunista, deveriam ser simplesmente condenadas. Não tem conversa. Não tem meias palavras. Não pode ter meias palavras. Não pode ter meias palavras. Não? Então, fica este... não é nem um convite à reflexão, é uma bronca mesmo, né? Enfim, quem sou eu para dar bronca ou puxão de orelha, mas é um falar grosso mesmo, né? Isso é um absurdo. De novo, corta toda a conversa de marxismo e toda a análise geopolítica do conflito. Vamos falar de uma questão que é civilizacional, moral mesmo. A esquerda está defendendo estupradores e abusadores.
né? Como forma de resistência política. O Jones Manuel falou com todas as letras: não sou sommelier de resistência. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Isso deve ser denunciado, e esta postura não pode existir num campo que se diga progressista ou comunista. Isto é inaceitável. Inaceitável.